Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 3. Nós chegamos ao capítulo 3, versículo 11. Pelas manhãs, temos refletido nessa carta do apóstolo João, sua primeira carta, tendo como tema central Igreja que ama. 1 João, capítulo de número 3, vamos ler a partir do verso de número 11. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11. Primeira João está lá no final da Bíblia, quase perto do Apocalipse. 1 João capítulo 3, a partir do 11, diz assim: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor, Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vem do seu irmão em necessidade e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, pelo Teu Espírito, que mais uma vez nessa manhã nos reuniu aqui para culto. Obrigado por ter já ouvido as nossas orações, recebido os nossos louvores. E pedimos agora a graça que este Teu mesmo Espírito nos ministre a Tua palavra, para a glória do Teu nome, para a bênção do Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você odeia alguma pessoa? Você odeia alguém? Eu já ouvi frases assim: eu odeio motoboy. Mas eu também já ouvi: eu odeio motoristas em geral. Já li frases: eu odeio alunos barulhentos. Mas também odeio alunos quietos demais. Verdade, irmãos, que é possível odiar uma infinidade de coisas e também uma infinidade de pessoas. Basta que elas pensem diferente de nós, e já é um motivo para o ódio. Agora, se é incompatível o ódio por pessoas num coração em que o Deus que amou o mundo habita, quanto mais o ódio por irmãos. É verdade que sentir raiva por um momento é do ser humano e às vezes até necessário para que coisas que precisam ser feitas sejam feitas. É necessário algum momento de indignação para que as coisas saiam do lugar, encontrem o seu lugar. Mas permitir que essa raiva habite demasiado no coração, seja cultivada,
e, hora ou outra, se manifeste em ódio, nos faria ouvir do Novo Testamento o seu: meus irmãos, isso não deve ser assim. O João mesmo vai contrastar na sua carta como duas dimensões irreconciliáveis o amor com o ódio. Amor e ódio, duas coisas que não se coadunam, não se conciliam, são opostas. O João vai dizer assim no verso 14, que lemos: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Então há um contraste entre ter passado da morte para a vida, do ódio para o amor, e não é possível estar nos dois lados ao mesmo tempo. Ou a gente está no lado da morte ou da vida, da luz ou das trevas, do amor ou do ódio. Não tem como pisar nas duas dimensões ao mesmo tempo. Então a pergunta, irmãos, é: como é que a gente vence o ódio? Quando ele nos incita, quando ele quer se demorar no nosso coração, quando ele quer dominar os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente faz, ou mesmo o que a gente deixa de fazer. Então o João nos posta aqui algumas verdades que podem nos ajudar. Então uma coisa importante, primeiro, é a gente saber que o amor se associa a Deus, mas o ódio se associa ao diabo. O João vai dizer aqui no versículo de número 12, falar sobre Caim, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Ele já havia, inclusive, falado no verso de número 10, os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem quem não ama o seu irmão. Eu conheci casos de pessoas que enfrentaram problemas espirituais sérios por terem cultivado ódio por pessoas no coração. Talvez não se atentaram, não sequer conheceram, talvez, o que Paulo disse em Efésios 5, 26 a 27. Olha, quando sentides raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Parece que o pastor Shed dizia que um cristão pode sentir raiva no máximo por 12 horas. Que é o tempo entre o nascer e o pôr do sol. Não vá dormir com raiva. Não dê lugar ao diabo. Cuidado. Mas uma segunda verdade é que o ódio sempre leva ao mal. Sempre leva ao mal. Não é assim algo neutro, algo inofensivo que podemos domesticar. Olha, fica aqui num cantinho do meu coração, mas fica quietinho aqui, tá? Não, uma hora ele se manifesta. Uma hora ele se mostra indomável, podendo fazer alguém cometer um mal que também lhe faz mal. Veja que o ódio se manifestou da pior forma, por meio de Caim. O verso 12 vai dizer assim: não como Caim, que era do maligno, e matou
seu irmão. E eu confesso que fiquei surpreso quando descobri o significado dessa palavra matou, porque essa palavra que matou indica uma morte brutal. E eu que pensava que Caim havia matado Abel quase que acidentalmente, mas não, foi premeditado, foi frio, foi cruel. Porque essa palavra matou, literalmente, significa cortou-lhe a garganta. O ódio entrou no coração de Caim. Deus o avisou, tira esse ódio daí, ele não tirou. O ódio então o dominou e o fez cometer uma atrocidade, uma monstruosidade. Às vezes a gente acha exagerado quando Jesus diz assim, Mateus 5, 21 a 22, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, palavras de Jesus, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Porque há uma relação intrínseca entre o ódio e o homicídio. O homicídio é o fruto mau, mas o ódio é a sua semente. É como disse o Calvino, a gente deseja que pereça a pessoa que a gente odeia. Então, se livre dessa semente antes que ela brote em mal. O Salmo 37, 5 diz assim para nós: deixa a ira, abandona o furor, não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Jogue fora, seja qual for, a semente de ódio do teu coração. Se livre dela, antes que ela brote. Mas há uma outra verdade que João nos aponta. Como que a gente vence o ódio? Olhando para Jesus. Nos lembrando de que espírito somos. Não somos da linhagem de Caim. Nós somos da linhagem de Cristo. O João vai contrapor Caim e Cristo. Caim odiou e matou o seu irmão. Cristo nos amou e deu a sua vida por todos nós. Ou seja, o ódio tira a vida, o amor dá a vida. O verso de número 14, nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Agora, esse dar a vida pelos irmãos não significa necessariamente morrer pelos irmãos, até porque Jesus já o fez isso. Mas esse dar a vida pelos irmãos é viver em prol dos irmãos. Dedicar, entregar a vida para o bem deles. E isso pode incluir as pessoas da sua casa, pode incluir os alunos de uma classe, se você é professor, pode incluir
o pessoal do departamento, onde talvez você seja o supervisor. Então, às vezes a gente fica pensando, qual é o sentido da minha vida? O que Deus quer de mim? Qual a vontade de Deus? Qual o propósito? E a gente fica olhando para longe do horizonte, quando a gente deveria olhar para as mãos e nos perguntarmos o que Deus hoje nos confiou às mãos. Quais são as pessoas que Ele confiou aos nossos cuidados? Está aí o sentido da vida. Está aí o propósito dela. Entrega a sua vida, dedique a sua vida para o bem delas. Porque quando você fizer isso, você não apenas vai amá-las como elas devem ser amadas, você não apenas vai fazer o que é justo, mas sabe o que você vai encontrar? O propósito da vida. Pelo menos para hoje. Pode ser que amanhã Deus te confie outras coisas, mas hoje, o que Deus está confiando? As tuas mãos. É atribuído a Martin Luther King esse pensamento. Quem ainda não encontrou uma causa pela qual morrer, não encontrou uma causa ainda pela qual viver. Jesus entregou a sua vida por nós. E devemos entregar, dedicar a nossa vida para os irmãos. Para o bem dos irmãos. Está aí o propósito da nossa vida. Uma outra verdade. O ódio a gente não vence com mais ódio. É claro que quando uma pessoa nos faz o mal, a reação natural é querer revidar. Mas fogo não se apaga com fogo. Tinha um programa rápido na TV que se chamava Gente que Faz, mostrava uma pessoa que empreendia alguma coisa, um negócio lucrativo que gerava emprego, aí no final se dizia assim, fulano de tal é gente que faz. Se a gente fosse perguntar para João, que amor é esse, João? João nos diria, não é amor platônico, não é amor de apenas palavras, não é amor apenas de ficar mandando coraçãozinho, de falar que ama. Esse amor é amor que faz. Porque o ódio, inclusive, pode se manifestar pela indiferença. Estou indiferente, eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Ódio. Mas o amor nunca consegue ser indiferente. O amor é entranhável, ele se compadece. O João vai dizer, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, isso não é da minha conta, isso não me interessa. Como o amor de Deus pode permanecer nele. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. É claro que essas ações que brotam de um coração onde o amor de Deus foi derramado, vai incluir também as pessoas que são mais difíceis de serem amadas. Eu ouvi um dia a história de uma missionária que tinha vizinhos muito difíceis, barulhentos, viviam brigando. Diz que as crianças pulavam o quintal dela, pisavam nas flores, bagunçavam o jardim, urinavam. E ela passou a odiar aqueles vizinhos. Mas Deus tocou no coração dela. Ela passou a chamar a vizinha para tomar um café. Se ofereceu para tomar conta das crianças alguns dias.
E diz que quando o dia em que os vizinhos se mudaram, ela chorou. Não é isso que o Paulo nos disse? Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque você é de Jesus. Você é de Jesus. Você é da turma que não devolve ódio com ódio, mal com mal. Você é da turma daqueles que vencem o mal com o bem. Você é de Jesus. Agora, é claro que todas essas coisas não vão ser possíveis sem que o Espírito daquele que amou, que inclusive intercedeu na cruz por aqueles que lhe faziam mal, não estiver em nós, não habitar em nós. Então não é uma questão assim de apenas esforço da vontade, do tipo, não, a partir de hoje eu vou amar fulano. A partir de hoje eu vou amar todo mundo. Mas é mais um permitir-se encher do Espírito daquele que ama. Porque quando o Espírito Santo vem também a paciência, vem também a mansidão, vem também a bondade, vem o domínio próprio, vem o amor. E é por isso que João não poderia falar tudo isso que ele fala na sua carta, sem falar também do Espírito. Ele faz uma associação entre o amor que permanece em nós, que deve permanecer em nós, a nossa permanência nos mandamentos de Deus, devido à permanência do Espírito de Deus em nós. Lá no versículo 24, ele vai dizer assim: e nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, se esse amor não é uma coisa que a gente faz, mas é algo que a gente recebe, e da parte de Deus, então nós podemos pedir. Senhor, derrama do teu amor que o Senhor tem por essa pessoa, que para mim está sendo tão difícil amar, no meu coração. Sabe esse amor que o Senhor tem por essa pessoa? Derrama no meu coração. Ou como um pastor ensinou a orar, Senhor, ama por meio de mim. Te pergunto aqui, irmão. Qual é a pessoa que tem sido difícil para você amar? Quem sabe ela esteja aqui. Você pode orar hoje a Deus: Senhor, ama por meio de mim. O amor que o Senhor tem por essa pessoa, derrama também no meu coração. E você pode ter certeza que essa oração, Deus responde. Então, irmão, se a gente fosse agora sistematizar numa tabela os contrapontos entre ódio e amor, seria assim: ódio se associa ao diabo, amor a Deus. O ódio faz o mal, não é inofensivo, uma hora se manifesta pelo que a gente faz ou não faz. O amor faz o bem. O ódio tira a vida, o amor entrega a vida, dá a vida. O ódio se manifesta também pela indiferença. O amor nunca.
é indiferente. O amor cuida, o amor se importa, o amor faz. E por fim, o ódio vem do espírito do mundo. O amor do Espírito de Deus. Pergunto, de que lado nós estamos? Porque a Bíblia diz que em Cristo nós já imigramos desse lado para cá. Então a minha oração é que o Senhor nos conceda a graça, em nome de Jesus, de permanecermos do lado do amor. Aconteça o que acontecer. Porque se permanecermos no amor, vamos permanecer na verdade. Vamos permanecer na luz. Vamos permanecer na vida. Vamos permanecer em Deus. Que assim seja e que o Senhor nos abençoe. Amém.